Bom dia, hoje nós vamos falar sobre artrose em mais um vídeo. Eu tenho formação em bioquímica e biologia molecular, tenho experiência de mais de 30 anos com tratamento com artrose e tivemos bons resultados tanto no processo inflamatório quanto no processo degenerativo. Por isso eu peço a vocês que ouçam com muita atenção este vídeo até o final. Primeiro, artrose. Artrose é tanto um processo inflamatório quanto um processo degenerativo das articulações. Vocês lembram bem do osso da galinha, articulação da galinha, tem uma cartilagem no meio. Na artrose, essa cartilagem desgasta e inflama. Tem uma membrana em volta da articulação que se chama membrana sinovial. Essa membrana inflama e da própria inflamação leva à degeneração. O excesso de pressão também faz degenerar. Por isso que a obesidade gera uma pressão maior, desgasta a cartilagem da artrose. Como também a fraqueza muscular e a fraqueza de ligamento, que não dá sustentação suficiente para que não tenha muita pressão e muito peso em cima da articulação, em cima da cartilagem. Uma outra coisa é um problema de assimetria, de biomecânica. Se a nossa postura é muito torta, ou se a articulação está muito torta, como é comum no joelho, que chamam de genu valgum ou genu varum, ou para fora ou para dentro, isso também vai fazer que uma superfície de contato diminui. Se tem menos área para distribuir a pressão, claro que vai ter mais pressão, mesmo numa pequena força, vai ter mais pressão naquele local, vai desgastar mais a cartilagem. Então, nós precisamos trabalhar o processo inflamatório, embora seja a causa, não adianta tratar só o processo inflamatório, uma vez que já tem a degeneração. Temos que tratar o processo inflamatório, temos que tratar o processo mecânico, fortalecendo a musculatura, toda essa estrutura em volta da cartilagem para dar suporte e também trabalhar o processo da regeneração da cartilagem. É possível tudo isso? É. Vamos começar então pela questão inflamatória. Assim como eu falei no meu vídeo de fibromialgia, que não é modismo, a inflamação começa lá no mialgia, que não é modismo, a inflamação começa lá no intestino. É um alimento que nós temos intolerância, como muitas pessoas, por exemplo, ao glúten, ao leite, aos queijos e a determinados alimentos. Isso vai gerando uma putrefação, é aquilo de problema digestivo, problema intestinal. Isso dá uma hiperpermeabilidade intestinal, o intestino fica poroso. Então, proteínas passam para o sangue, próximo tem a placa de Peyer, reage com anticorpos, dá um processo inflamatório desde o intestino que vai para a articulação. Assim como eu falei na fibromialgia, que ia para o músculo, no caso da artrose é do intestino para a articulação, como vocês podem ver no meu desenho didático. Então, primeira coisa é tratar o intestino, para não ter inflamação intestinal. Isso é muito importante. Depois, medicamentos e tratamentos, não apenas anti-inflamatórios, mas que modulam a inflamação. Eu vou explicar para vocês que isso é fácil entender. Vocês já ouviram falar de células troncos, células pró-regeneração de algum órgão? Pois bem, estudos demonstram que células troncos que vão gerar cartilagem no músculo de um rato, por exemplo, primeiro começa inflamando para depois regenerar. Por isso que quando a gente machuca, que tem um processo de diminuição de determinado tecido, primeiro inflama. É a inflamação no sentido de tentar regenerar. Claro que às vezes inflama demais, tem que diminuir um pouco essa inflamação, mas a gente prefere falar que tem que modular essa inflamação e não apenas ser um anti-inflamatório brusco, forte, que vai impedir a regeneração. Por exemplo, artrose crônica, que está com a cartilagem bem diminuída, inflamada. Então, pela inflamação, faz uma infiltração com corticoide. Como o corticoide
é um anti-inflamatório muito potente, melhora a dor, o paciente fica contente. Só que numa próxima ressonância se vê que a cartilagem vai diminuindo. Isso trabalhos científicos já comprovam. Por isso é interessante um tratamento que module a inflamação e não simplesmente desinflame de forma brusca. E isso é o que faz o C2, que é o colágeno tipo 2, que é usado, na verdade, como modulador inflamatório. Embora ele seja um colágeno tipo 2, ele não está ali para repor cartilagem. Ele está para modular a inflamação. Só que como ele estimula anticorpos desde o intestino, como ele trabalha como um corpo estranho, estimulando a produção de anticorpos, ele é um remédio, mesmo que seja um colágeno. E todo remédio que trabalha a resposta imunológica não se deve tomar por muito tempo, que não se tem certeza se pode ter um outro problema imunológico mais tarde, porque a imunologia é um dos ramos da ciência mais complicado, mais difícil de entender, que cada vez está tendo novos estudos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Essa é a vantagem da acupuntura. Não é que eu querer puxar sardinha para o meu lado porque eu sou médico acupunturista. Isso os estudos já estão comprovando. A agulha da acupuntura é finíssima. Nós colocamos a agulha intraarticular com uma frequência de 2 Hz, 1,5 Hz, sem nenhum corpo estranho, a gente estimula a modulação na sinóvia para diminuir esse processo inflamatório, sem nenhum efeito colateral. Entendeu a importância dessa questão inflamatória? Os medicamentos homeopáticos, inclusive, que se pode fazer intraarticular, como, por exemplo, o Ziltê, o Tramel do laboratório Hell. Eu tenho experiência misturando com procaína, mas se pode também misturar, inclusive, com um pouquinho de soro fisiológico para diluir, para ficar mais barato, que o efeito é semelhante. Então, estamos falando desse processo inflamatório. Um anti-inflamatório mais forte, só em último caso, gente, porque pode bloquear posteriormente o processo regenerativo. Agora, falando da questão mecânica, uma artrose do joelho, por exemplo, é claro que a musculatura anterior da coxa tem que ser fortalecida. Porque se uma pessoa está com sobrepeso, com excesso de peso, por exemplo, é um excesso de peso em cima do joelho. Então tem que ter um músculo forte para meio que segurar esse peso. Então a pessoa tem que fazer musculação para fortalecer a musculatura anterior da coxa. Não precisa levantar o joelho demais na musculação. Vai levantando só um pouquinho. Isso pode fazer em casa. Pega uma meia, põe um pouquinho de areia, senta no sofá, assistindo televisão ou qualquer coisa. De vez em quando levanta um pouquinho a perna, para ir fortalecendo o músculo anterior da coxa. Isso naturalmente após tratar o processo inflamatório, para não ficar doendo após o exercício. Agora vamos falar, gente, de algo muito interessante que é possível, sim, que é o processo regenerativo da cartilagem, uma vez que já está tratado o problema inflamatório que também ajuda a degenerar. Então, gente, muito melhor que tomar colágeno geral, embora se possa tomar colágeno geral também, é tomar o aminoácido que mais faz falta para a produção do colágeno. É como construir uma parede. A parede é feita de tijolos. Não adianta dar para o pedreiro, para o engenheiro, pedaços de parede já feita. Ele precisa de cada tijolinho para ir construindo a parede. No caso, seria o colágeno da articulação do joelho. Ali é a mesma coisa, cada tijolinho é um aminoácido. A diferença é que nesse colágeno tipo 2, que é o colágeno principal constituinte da cartilagem do joelho, um tijolinho é diferente do outro. E 33% é feito de glicina. E isso é o que eu sempre repito, que eu tive a experiência de fazer estudos avançados no Instituto do Metabolismo Celular na Espanha, que eles tiveram mais de 20 mil pacientes tratando com glicina. É um aminoácido pequeno, é o menor aminoácido que existe, o radical é apenas um hidrogênio, não tem nenhum risco de reação imunológica controversa, como o próprio UC2, que não pode tomar por muito tempo,
porque não se sabe a posteriori algum efeito imunológico que possa ter. Agora a glicina não. Ah, mas em um alimento que tem a glicina? Gente, tem que tomar tanta proteína para ter glicina suficiente que vai dar um problema renal por excesso de proteína. Então tem que tomar o aminoácido glicina sim, que esses estudos científicos no Instituto de Metabolismo Celular, com o Dr. Melendez Évia também, comprovaram que o ser humano vai tendo carência de glicina, principalmente com a idade. Porque a partir de 60 anos de idade, 40% das pessoas têm artrose. Então vamos pensar nisso, gente. Por favor, modular com acupuntura, com algumas substâncias também homeopáticas e tomar glicina, que é esse aminoácido. Isso é fácil entender. O tijolinho principal para construir a parede, para construir o muro, que no caso é um sentido figurado para entender a cartilagem, a articulação. Agora, como eu falei em outros vídeos, uma coisa muito importante, gente, o que é? A qualidade do pedreiro e a qualidade do engenheiro. Porque não adianta também só ter o tijolinho, só ter o colágeno, só ter os aminoácidos e estar construindo essa parede torta. Essa parede torta vai degenerar igual. Então nós temos que estimular também a inteligência, princípios formativos, construtivos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nós vamos ficando mais velho, a nossa pele vai tendo menos colágeno, vai ficando mais enrugada, verdade? Mas quando a gente faz um corte, regenera. Porque como teve uma agressão, o corpo responde com uma prioridade de regeneração. No nosso corpo é a mesma coisa. O que cutuca, ele lembra e regenera. Os próprios ortopedistas já estão tendo essa percepção e essa leitura. Eles estão falando exatamente assim. Provocar processo irritativo mínimo por corpo reagir. Agora, qual a vantagem da acupuntura? Que são agulhinhas bem fininhas, introjetadas dentro da articulação, que irrita mínimo, com uma frequência de 2 Hz. A frequência de 2 Hz é como se tivesse fazendo que o corpo percebesse que fosse uma agressão grande, mas na verdade não é. Então, com a acupuntura, não precisa machucar, não precisa cutucar demais, porque essa frequência de 2 Hz já dá a informação para o corpo reagir e ajudar a regenerar. 2 Hz, 1,5 Hz é uma frequência regenerativa. Isso também é muito, muito importante. E isso funciona, gente. Outra coisa muito importante que eu falei também no vídeo da osteoporose. Desde a época de Paracelso, da Renascença, depois com Rudolf Steiner, em 1900 e pouco, na antroposofia, que na Itália já é uma medicina oficial. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós somos um microcosmos no macrocosmos do universo. E todos nós estamos interdependentes com frequências. Desde Einstein já se sabe disso. Essa questão de massa, frequência, né? E inter-relação de corpos. Então se descobriu, desde a época de Paracelso, também na medicina chinesa milenar, que a cartilagem tem uma frequência com o fígado, que tem uma frequência com Júpiter, que tem uma frequência com estanho. Então, na medicina antroposófica, se faz cartilagem dinamizada junto com estanho dinamizado, que vocês vão ver na minha receita, que eu tenho também, dou o conselho de vocês também tomarem isso. Depois tem a experiência com medicamentos homeopáticos que funcionam, como, por exemplo, o Sínfito. Então é isso, gente. Eu recomendo também que vocês comam alimentos com enxofre, como, por exemplo, o repolho, as couves, porque o enxofre também ajuda na estruturação e do processo regenerativo da cartilagem. Então é isso, gente. Eu espero que tenha isso sido muito útil. Eu estou aqui para responder perguntas. Vejam a receita com carinho, que está bem explicado ali. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações tão importantes e que para vocês também possam ter acesso aos outros conteúdos das outras enfermidades. Até mais, um abraço.